A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. Está começando mais um Pode Se Erguer e nós estamos hoje com um convidado super especial. E já não vai esquecendo de se inscrever no nosso canal, né? O canal no YouTube. Já vai seguindo também lá o nosso Instagram, Facebook também, Pode Se Erguer. Não esquece que nós estamos com um convidado muito bom hoje e eu tenho certeza que você vai se impressionar, você vai querer escutar tudo hoje. E eu tô também com a minha amiga Samira. A Samira vai estar aqui se apresentando também um convidado, porque já é conhecido dela e ela vai ela vai continuar. A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. Meu irmão, essa entradinha nossa tem dado que falar. Estamos aqui hoje com o meu pastor. Ele é segundo vice da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. E ele também é o vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Então, é o pastor Adriano. Pastor né? Adriano. Nós estamos muito felizes, principalmente eu, quem me conhece sabe. Eu estou muito feliz de estar aqui com ele hoje, né? De estar aqui tendo essa oportunidade de ter um tempo de mesa com ele. E aqui no off a gente já tive algumas já matei algumas curiosidades. Então eu creio que hoje a conversa vai ser direcionada por Deus e bem legal, incrível hoje. Pode falar, pastor Adriano, paz do Senhor. Pai do Senhor, uma alegria poder estar aqui nessa programação, né? Nesse podcast, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E é o início de um projeto longo, grande, maravilhoso, né? E juntos aqui conversarmos um pouco da palavra de Deus, um pouco das coisas de Deus na nossa vida, né? Eu sei que vai ser muito bom para nós. É verdade. E esse podcast, pode ter certeza que esse podcast é do Senhor Jesus, né? Só a gente sabe o quanto a gente ora para a gente poder estar aqui. E Deus está conquistando, está nos ajudando a cada dia, porque sem Ele nada podemos fazer. A gente não pode fazer nada, né? Então já vamos começar com os nossos patrocinadores, né? Já vamos começar com a Rafaela, junto com a Maria, que é a Mariela Beauty. A Mariela Beauty. Elas são lá de Camboriú e elas são as nossas patrocinadoras. Eu estou meio nervoso por causa que o nosso pastor aqui. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tranquilo. Vai ter que ficar tranquilo. Tem que ficar tranquilo, né? Mariela Beauty está patrocinando o nosso podcast, Pode Se Erguer. Se você está precisando fazer sua unha, fazer cílios, sobrancelha, extensão ali de cílios, tudo que você tiver de fazer, pode procurar Mariela Beauty, que se encontra lá no centro de Camboriú. A gente vai deixar também aqui o Instagram dela. E vocês podem entrar em contato, seguir também, tudo que for possível, e elas vão estar lá esperando você. Já vamos falar também da JR TVs. JR TV, se você tem interesse em trocar a sua TV, se você tem interesse em fazer a manutenção, comprar controle, tudo que você quiser tem lá na JR TV, fica também lá no centro de Camboriú. Pode entrar também, tem o Instagram, eu vou deixar o Instagram da loja JR TVs, ela vai estar lá pronta para atender você, tá? E também temos a Exclusiva Comércio Serviços. Exclusiva Comércio Serviços é uma empresa especializada em pisos, tá? Tudo que você precisar de piso, seu condomínio tiver com o piso manchado, algo que tiver acontecido, pode procurar a Exclusiva Comércio Serviços. Eu vou deixar também o Instagram dela aqui. Você pode seguir, você pode falar com eles lá. E também entre em contato com a Exclusiva Comércio Serviços, tá ok? E já vamos começar com a primeira pergunta para o nosso pastor que está aqui hoje. Que muitos, eu tenho certeza, têm a vontade de perguntar para ele. Tem. Né? A Samira principalmente já perguntou, mas tem muita gente que está vendo esse vídeo aqui e queria fazer essa pergunta, não é verdade? Você provavelmente já viu aqui na mesa, né? A Bíblia do pastor Adriano. O que tem de tão interessante aí, pastor? Tanta gente quer saber o que tem nessa Bíblia para ser tão grande desse jeito aí. Amém. Primeiro tem a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. Segundo tem papel, tem as minhas anotações, né? São desde de 98 que eu tenho ela, estudo nela, né? Pesquiso, anoto. Então eu tenho muitas anotações, muitos esboços, né? Que vou fazendo e vou guardando aqui dentro, né? Para uma hora de imprevisto a gente já tem
né? Anotações, é costume da gente. Tem uns que usam no tablet, outro estudo em casa, gravo e deixo em casa o esboço, mas eu gosto de carregar junto e por isso que ela é um pouquinho grande, assim, não é? Pelo tamanho, ela deve ter uns 128 GB aqui, né? Eu acho que mais. Porque desde 98 tem muita coisa aí. Acho que tem um tera aí de conhecimento, então. O conhecimento tem muito. Isso que é bom, né? Que o senhor... O que tem, a Bíblia em si, ela é a pentecostal, aquela normal, né? Sim. Só que daí tem as anotações e vai muito tempo mexendo, né? Tem muitas anotações nas próprias folhas da Sim. Bíblia. E também tem muito esboço também, né? Muito esboço. É bom quando a pessoa já deixa tudo organizadinho, o esboço, né? Já É. tá engatilhado. Já apareceu oportunidade, já tem ali, já tem a pregação, já tem tudo, né? Ô, pastor, tem gente que fala que não se pode escrever na folha da Bíblia, que não pode isso, porque é uma coisa sagrada. Como que o senhor vê? Não, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas as folhas são papéis, então você vai fazer as suas anotações ali, vai ser o recurso que você vai ter para na hora de pregar, na hora de coisa, você ter ali nas suas mãos. Então eu não vejo problema nenhum, né? Não tem dificuldade nenhuma. Eu particularmente anoto bastante, por exemplo, tu vai achar um texto quando eu estou pesquisando, quando eu acho uma curiosidade, por exemplo, distância, nome, significado de nomes, já anoto como ele é escrito no hebraico, significado no grego, tá? Então já tem ali muitas vezes no lado, então eu vou pesquisando na palavra de Deus e já abro ali, já tem o significado do nome, já tem a distância, né? O que significa aquela palavra, então tem muitos detalhes que está marcado já na própria Bíblia que me ajuda lá na frente na preparação de um sermão, na hora que vai pregar um texto, né, que não é tão tempo estudado, já tem algumas anotações. Sim, eu também costumo escrever na Bíblia. Inclusive, esses dias eu peguei uma Bíblia antiga, né? Porque tem muita gente que me pergunta, qual a melhor Bíblia de estudo? Eu falei assim, meu irmão, a sua. Abra a sua Bíblia e estuda. A questão é querer ler. Porque se você ler, você entende. Você vai começar a entender. Eu tenho uma filosofia minha, talvez a maioria não concorde com isso. Sim. Mas eu a minha filosofia, eu olho o pregador pelo estilo da Bíblia que ele tem. Né? Se é uma Bíblia surrada, se é uma Bíblia... Né, eu digo, esse é um camarada estudioso, é uma pessoa que está... Agora, quando ele vem com a Bíblia muito novinha, assim, eu digo, esse é um... Ele está lendo pouco. Você que está vendo isso aí, não vai descascar a tua Bíblia, não, hein? Vê se você vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é um conhecimento muito bom. Ainda que hoje temos a facilidade do tablet, do coisa, né? Mas, assim, o bom leitor gosta de papel, né? Por exemplo, eu tenho tablet, gosto de ler, tenho meus livros, então tem livros que eu tenho no tablet que eu começo a ler, esse é bom, eu vou lá e compro ele, que eu gosto de anotar, de riscar, então assim, o papel ainda pro leitor, o papel é a fascinação do leitor, né? Apesar que hoje em dia tem muita gente que não consegue muito mexer na questão de tablet, né? O pessoal um pouquinho mais antigo não tem muito conhecimento, então prefere anotar. Eu já sou mais dessa parte mais antiga, né? De anotação. Eu também. Eu anotando, a gente já vai prestando atenção ali. Mas ali no celular eu já não consigo muito bem, não. Já a questão aí já muda. Para mim, eu já sou um pouquinho mais velha. E vamos começar então, pastor, sobre a questão o senhor falou que o senhor é presidente, né, dos Gideões, não é isso? Eu sou vice-presidente. Vice-presidente dos Gideões. Trabalho ali com o pastor Zilmar, né? Pastor Zilmar. E nessa questão dos Gideões, como foi que o senhor começou na questão missionária, para o senhor se aperfeiçoar e chegar até onde o senhor chegou hoje na presidência? Na realidade, eu fiz estágio, cheguei para ser missionário, né? A chamada missionária minha começou lá em 96 para 97. Né? Tempo, hein? Então, eu trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo, sou aqui de Santa Catarina, sou de Pissarras, morava em São Paulo, trabalhava lá, e Deus me chamou para a obra, eu larguei todo o meu serviço lá e vim para Camboriú para ser estagiário, né? Se formando ali em teologia, e no seminário, na época tinha o grupo de estagiários que se formavam para ir para a missão, pastor Cisino em memória.
O senhor lembra mais ou menos a idade que o senhor tinha? Eu cheguei ali em 97, né? Quantos Eu anos sou você de tinha? 77, Aí, né? 97 eu tinha 20 anos. Sim. Né? É. Então E eu eu fiquei... tinha 4. tinha 20 anos. Daí chegamos ali, fiquei 3 anos, né? Sim. 3 anos, fiquei ali, aí casei e aí fui para a obra missionária. Trabalhei aqui no interior de Santa Catarina, fui para Urubici, fiquei lá no interior de Urubici. Fiquei 5 meses lá numa vilazinha no interior chamado Rio da Verdade, né? Uma igreja que tinha 20 crentes, de 15 a 20 crentes. Trabalhamos ali, eu tinha 23 para 24 anos e a minha esposa tinha 18. Sim. Né? E nós éramos os 2 jovens da igreja, pastor da igreja. E Porque missionário. os irmãos, nós tinha 15 crentes lá, os irmãos mais novos lá era uma moça, né, que ainda era solteira, estava com 33 anos, então eu tinha Meu 23 e a minha esposa tinha 18. Nós trabalhamos, foi a primeira igreja, pastoreamos ali, ficamos 5 meses e 20 dias. Depois fomos transferidos para uma cidade chamada Bom Retiro, que fica próximo de Urubici. Sim. E Pertencia aí a Urubici. a obra continuou lá em Urubici. Isso, daí lá foi outro missionário e eu vim para dirigir Bom Retiro. Fiquei ali 2 anos e 9 meses. E aí o pastor Cisino me chamou de volta para Camboriú para pastorear setores em Camboriú, igrejas, né? Sim. E aí comecei a pastorear e fiquei 20 anos, 20 e poucos anos ali pastoreando igrejas ali em Camboriú, até quando o pastor Zilmar chegou e me trouxe para ser o vice-presidente da sede da igreja, Sim. onde eu fiquei 3 anos como vice-presidente da igreja. E aí, 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, Sim. ele me levou a ser o vice-presidente dos Gideões e o segundo vice da igreja. Então, estamos trabalhando mais agora na área com os missionários, propriamente dito, né? Sim. Nossos missionários que estão no campo trabalhando. Na questão que o senhor falou, né? Eles estão no campo. Qual é o lugar mais longe que os Gideões têm até agora? Nós temos missionários na Índia, temos missionários na África, né? Temos Sim. missionários em vários países, né? Sim. Então, assim, nós temos 1.039 missionários, famílias de missionários no campo, 1.039. Sim. Então, estão espalhados aí em 32 projetos, né? Projetos no Brasil e projetos fora do Brasil, né? Sim. Então, são muitos missionários, né? Quando o missionário ele vai para uma missão dessa de evangelizar, né? E lá eles fazem formações de outros pastores ou não? Sim. Tem que... Assim, nós temos os missionários enviados. Sim. E tem os missionários nativos, né? O que é o missionário enviado? É aqueles que vai de um país para outro, né? Sim. Ou de um estado para outro, de uma cidade para outra. E o nativo são aqueles missionários locais que estão lá e que precisam de auxílio, né? Por exemplo, em Cuba, né? Em Cuba nós não temos missionários enviados. Em Cuba nós temos missionários nativos. Já estão lá, já fazendo a obra lá. Já são pastores, Sim. obreiros formados lá, que precisavam de auxílio, de sustento. Aí os Gideões Sim. foi lá e mantém os nossos missionários, são missionários nativos. Na África, por exemplo, nós temos o Ronaldo, temos o Fernando e a esposa, o Ronaldo e a esposa e a filha, o Fernando e a esposa, temos a Márcia, temos Sim. a Riselda, são os quatro missionários enviados, né? Sim. Só que, fora esses 4, nós temos os missionários nativos que os próprios, né, o pastor Ronaldo e outros lá, o Fernando, a Márcia, foram pedindo sustento para eles. A gente foi, então, na África dá uma média de 69, acho que missionários, se não me foge a memória, 69 missionários que estão trabalhando na África. A maioria são nativos. O Fernando trabalha com missionários nativos, formando eles. O Ronaldo tem uma escola de formação de obreiros, de missionários. Então ele pega um obreiro lá nativo, traz para a escola dele, deixa 3 meses de um intensivo ali, né? De manhã, à tarde e à noite estudando teologia, durante 3 meses, forma ele e aí envia ele para as aldeias, para as cidades, né? Trabalhar já tendo uma estrutura teológica, né? Sim, muito bom, né? Ô, pastor, e agora nesse final de ano, eu acho, né? Foi ano passado, o pastor foi pro campo lá para cima, pro Nordeste, né? Pro Sim, Norte. estive fazendo os natais missionários, né? Isso, no final do ano, né?
Aí, qual foi, assim, a sua maior experiência, assim, lá no campo missionário? Eu fiz 2 Natal missionários, né? Eu tive no Acre, né? Fiquei lá 8 dias no Acre, na selva. Ali no Acre eu tive tanto no Acre como tive na selva boliviana, atravessa a fronteira, porque ali é a tríplice fronteira, né? Sim. Brasil, Peru e Bolívia. Então eu estive ali. E também estive 10 dias, eu estive aqui na região da Bahia, na região de Porto Seguro, Itamaraju, na terra do descobrimento ali, onde que estão as aldeias indígenas, né, que é as aldeias do descobrimento do Brasil. Né? Ali nós temos um trabalho, os missionários estão trabalhando ali, o pastor Francisco é o responsável. E tive também, na mesma viagem, tive também ali na região da Paraíba, né? Lá em Patos, em Sousa, toda aquela região. Então, assim, são contrastes diferentes, os desafios são diferentes. Tu vai no Acre, né? Lá tem bastante alimento, né? Bastante chuva, água verde, mas o desafio é a distância, a lama, né? O desafio é a selva boliviana, tanto a selva boliviana como a selva acreana. Então, a gente vê que os missionários lá não têm dificuldade de alimento, porque vai no mato, caça, né? Estão no meio da selva, tem alimento. Você vem para o Nordeste, o grande desafio do Nordeste é a falta de água, né? A seca. Então, você não tem alimento. Você tem a escassez, chega no sertão, né, paraibano, e toda a região do sertão ali, né? Tu vê o pessoal ali sem uma perspectiva de vida, porque não tem como, se vai plantar, não nasce, tudo seco, né? Os rios secos, as fontes secas, né? Nós encontramos, né, um irmão lá, tirando água numa poça d'água lá, a água era verde, de lismo, assim, água eu posso podre. dizer isso também porque a minha mãe, ela é do Ceará. Sim. E eu já fui lá na cidade dela, né? E na cidade dela já é bem desenvolvida, assim, sabe? É lá no Parambu. E lá é bom, mas só que quando você pega mais pro interior, assim, é seca. Só sabe quem foi e sabe como é que é. Igual como o senhor disse. Lá não tem rio. Lá é poças de água, assim, que você vê, o pessoal pega. Aí quer tomar água, aí o que você vai fazer? Você compra do carro pipa, que passa nas ruas, né? Não sei se lá não tem nem como comprar, porque a maioria não tem dinheiro. Então eles fazem aquelas cacimbas, né? Sim. E pegam água quando chove uma vez por ano, 2, né? Pego do telhado e eles já escorram para dentro das cacimbas d'água, né? Daquelas cacimba d'água lá, e deixo lá esperando vai usando aquela água quando seca, daí tem que comprar, né? É distância, é difícil. Então, assim, a gente teve umas experiências muito fortes, assim, de ver a necessidade, de ver o povo sofredor, carente, né? Mas estão ali servindo a Deus, assim, buscando a Deus. Há missionários ali trabalhando, guerreando. Então é uma experiência muito forte. É isso que eu ia perguntar para o senhor, a questão de qual foi a maior experiência que o senhor teve ao longo de tudo isso que aconteceu? Vamos supor, o senhor já foi para a África, não já foi para a África? Não, África não. Qual foi o lugar mais longe que o senhor já foi em questão de missões? Aqui eu tive na Argentina ali, né? A Argentina também tem os seus desafios, né? Mas assim, o lugar mais desafiador que eu tive foi lá em Sousa, na Paraíba, na comunidade cigana, né? Em Sousa, na Paraíba, tem uma comunidade de cigano, né? Que é a maior comunidade cigana da América Latina. Deve dar, quando chegam todos lá, aproximadamente uns 5.000 ciganos. Porque eles saem para vender as coisas, ficam tempos fora, e quando voltam. Então, assim, ali eu vi a necessidade. Ali o povo não tem emprego, né? As casas são de pau a pique, barro, né? Aquelas casas de pau a pique, de barro batido. Você entra dentro de casa, não tem uma estrutura nenhuma, né? Não tem banheiro, não tem cama, não tem mesa, não tem fogão. Ali eu almocei com eles, assim, eles fazem o almoço na rua, as panelas tudo no chão, todo mundo senta na rua, assim, no chão, aquela situação muito complicada. E ali a gente vê, né, que o ser humano chega numa situação tão forte, tão deplorável, assim.
Mas o que me alegrou ali é você ver ali dentro da comunidade cigana uma igreja. Nós temos um missionário, o missionário Maná, né? Ele era mendigo, foi ganhado para Jesus, o pastor Luciano cuidou dele, né? E ele hoje é casado, tem família, né? E ele é o missionário que cuida lá da comunidade cigana. Tu chega lá, tu vê os jovens, né? Tem uma equipe de jovens lá, e servindo a Deus, cantando, adorando, falando, cantando na língua Calon, que a língua Calon é a língua cigana. Sim. Né? Então eles não escrevem a língua, né? Não tem um dialeto escrito. Só na comunicação, né? Só na comunicação, porque é uma forma deles... a língua Calon nasceu, né, um pouquinho que eu conheço da história que eles contaram lá, é que nasceu para a defesa deles. Então eles não escreviam, por isso que quando eles se comunicam e ninguém entende, né? Então, mas lá nós vimos os nossos missionários, os crentes, os ciganos crentes, cantando, adorando a Deus na língua Calon, né, orando, buscando a Deus. Então é uma experiência extraordinária. Marcou muito, assim, chorei bastante, né, de ver a necessidade, de ver aqueles jovens, né? Eu me apeguei muito aos jovens ali, porque a gente vê eles, quando que eu estava, eles estavam agarrados com a gente, porque a gente vê assim, eles desejo de servir a Deus, mas não tem uma perspectiva, né? Eu perguntei para eles assim, tá, qual é a tua perspectiva de vida, o teu trabalho? Pastor, nós não temos perspectiva. Ou nós seguimos a tradição cigana, né, que é complicado, né, não vou nem tocar no assunto, né, que eles me contaram, ou, por exemplo, eles não tem como nós conseguir um emprego bom. Nós chegamos na cidade, colocamos um currículo no mercado, o cara vai olhar ali, naturalidade, cigano. Então já despreza, né, são discriminados, tem toda uma questão cultural. Então, assim, a perspectiva é bem difícil. Mas ali estão servindo a Deus, estão adorando, estão, né, tem uma fé em Cristo Jesus. Tem uma irmã lá que me tocou muito, ele chorando e ela orando assim na língua Calon, assim, uma oração tão forte, tão... Aí vale a pena a gente dizer, poxa, vale a pena servir a Deus e investir na obra missionária e ver pessoas sendo salvas em situações tão difíceis, né? É verdade. E são coisas que a gente não passa. E, como eu disse, cada lugar que você vai tem uma experiência. Lá no meio do cigano, lá no meio da selva, na selva boliviana, né? Você chega lá, vê os irmãos bolivianos adorando a Deus. Você vai lá na Serra Bonita, lá em Sousa, lá na Paraíba, né? Lá na região de Patos. Nós chegamos lá em cima, os quilombola, né? A região dos quilombola lá. Então, assim, a carência, a dificuldade de chegar lá, mas tu chega lá, tem um povo servindo a Deus. Vim da Bahia, chega lá no meio das aldeias indígenas, você chega lá e vê os missionários ganhando almas, né, igreja sendo construída no meio das aldeias, né? Aldeias do descobrimento do Brasil. Tinha um casal lá numa aldeia chamada Gurita, ele era um ancião, ele era o cacique da aldeia, agora o filho dele assumiu, porque ele já está muito velho, mas ele contando a experiência dele, ele havia se convertido, ele com a mulher, o missionário foi embora, não tinha ninguém para cuidar deles, e ele começou a orar a Deus lá na aldeia, para que Deus mandasse um missionário para eles, né? Porque ele queria servir a Deus, ele havia aceitado Jesus. E aí o nosso missionário chegou lá. Então, olha a benção, né? Ele foi batizado nas águas, falava em línguas estranhas, batizado no Espírito Santo. A aldeia doou um pedaço de terra, está sendo construída uma igreja lá, e a gente vê eles adorando, cantando, né? Dando esse testemunho extraordinário, né? Ver a obra de Deus sendo realizada. Eu fico também assim, muito... Eu falo, né? Agora o povo tá com mania de me chamar de missionária. Aí eu falo para eles assim... Quem é que te chama de missionária? Eu não tenho chamada missionária, porque... Aí, às vezes, eu chego em casa e falo assim, meu Deus, Júnior, eu não tenho, porque se eu for para o campo missionário, vai acontecer exatamente isso que o pastor falou. Tipo assim, eu vou ver as crianças, principalmente as crianças. Se eu ver uma criança, eu vou falar assim, meu Deus, eu vou ficar com meu coração angustiado, porque eu vou querer levar para minha casa. Então, e eu conheço a Samira, ela vai levar mesmo. Não é? Eu vou querer levar as crianças para minha casa, então eu creio que por isso eu não tenho chamado de missionária. Mas eu sei também o quanto que é árduo, né? Tá nisso, né? Ter esse chamado. Porque
é lindo a gente ver, tipo assim, na escassez, o cuidado de Deus. Sim. Porque parece que lá, que Deus falou lá em Jeremias 29:11, parece que foi só para aquele tempo e não. Não. E quando a gente vai para a missão, quando a gente vê, tipo assim, ó, eu congrego, né, numa igreja missionária. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, não tá se fazendo nada, aí eles até reclamam comigo e as pessoas, eu bato de frente, eu falo assim, nada? Tem certeza que eles não estão fazendo nada? Porque é o que eu vejo, é o que eu ouço. Eu fico ali 24 horas, né, dentro da igreja, não no literal, mas, tipo assim, é onde eu me alimento e eu vejo que a minha igreja, ela faz missão. Então, tem alguém fazendo alguma coisa, entendeu? Sim. Então, sempre a gente vê nesse tempo de escassez o cuidado de Deus. E isso também trazendo para a nossa vida, que parece que quando a gente está nesse tempo, a gente acha que Deus não está perto. Não. E com a experiência que o pastor tem assim, mais que eu. A questão missionária, né, a realidade eu sempre digo assim, uma coisa é você ver um vídeo. Isso. Você assistiu, você até se comove vendo o vídeo. Outra coisa é você indo lá ver. Pisar viver, onde, né, o missionário pisa. É ver o que ele vê, comer o que ele come. Né? Por exemplo, eu cheguei lá na comunidade cigana, as panelas estavam no chão, todas aquelas panelas pretas, sujas, tudo no chão. Quando eu cheguei, acostumado aqui no sul, eu falei, poxa, não tinha entrado dentro de casa nenhuma, ainda do cigano. Disse, poxa, jogaram as panelas para a rua e nem lavaram. Achei que tinha sido depois do almoço, da coisa, tinha deixado lá fora. Né? Mas começamos a conversar, daqui a pouco uma senhora daquela, uma anciã cigana, sentou no meio das panelas e começou a abrir as panelas e começou a mexer, fazer um revirado ali com feijão e cuscuz. Aí eu olhei e perguntei pro missionário que estava comigo o que ela estava fazendo. Ele disse, ela está preparando o nosso almoço. Meu Deus, e agora? Aí ela preparando o almoço para nós almoçar. E não vou almoçar com eles? Tem que viver, comer o que eles comem, do jeito que está ali, da situação. Então, ela foi preparando um prato. Aí eu fui lá, peguei, botei um pouquinho de arroz. Daqui a pouco apareceu uma outra cigana, foi lá fritar um ovo lá num fogãozinho lá na rua, em cima de 4 pedras lá. Uma panelinha bem suja lá. Eu fui lá, peguei um ovo daquele frito, comecei a comer junto com ele. Então, é a realidade do dia inteiro. Então, uma coisa é você assistir o vídeo, outra coisa é você ir lá. Aí depois você começa a ver, né? Eles, né? A realidade de chegar lá. Por exemplo, nós aqui no Sul, eu tinha a noção assim, 30 quilômetros. 30 quilômetros é 10 minutinhos. Né? Então eu chegava lá tanto no Nordeste, tanto lá no Nordeste como no Acre, né? Eu chegava lá, quantos quilômetros? Dá 100 quilômetros, então uma horinha. Não, pastor, aqui não é por hora, aqui não é por quilômetro, aqui é por hora. 30 quilômetros dá 2 horas de viagem. Sim. Por causa da dificuldade. Sim. Por exemplo, eu tinha programado, nunca tinha ido, Sim. Programei um Natal, uma festa com as crianças lá numa região, dava o quilômetro 160. Sim. De Rio Branco, no Acre, até lá 160 quilômetros. 60 de estrada de chão, 30 de asfalto. Então eu calculei. Aqui, 60 quilômetros de estrada de chão, tu tira numa horinha. Sim. Né? Mais 100 quilômetros, mais uma horinha de carro, 2 horinhas. Sim. Então, saí 1 hora, 1h15, 1h30, saí de Rio Branco, 3 horas, chego lá, faço o Natal missionário e volto e já vou para outro lugar. É o que você achava, né? Era o que eu achei. Para andar os 160 quilômetros, eu saí 1h30 de Rio Branco, na capital, e cheguei 6h30 da noite. Para andar 130 quilômetros. Atolado na lama até o pescoço. 60 quilômetros, 100 quilômetros de estrada de asfalto emburacado que não tinha mais jeito, andava a 20, 30 quilômetros por hora. E na estrada de chão com lama, que o carro atolado na sarjeta, na lama atolado e não tinha jeito. Então eu levei 6 horas, 5 horas e meia, 6 horas para chegar. Então assim, a realidade é outra, né? Então assim, a vivência, você chegar lá ver o missionário, por exemplo, missionário para vir na cidade tem que fazer essa viagem. Sim. Né? Então, quer dizer, ele já tem que se programar, que sabe que para vir na cidade leva 5 horas, 6 horas para andar isso. Aí você começa a dar valor, né? Quando você volta, você olha a sua realidade,
Aí você lembra daquilo que você passou. Aí você olha assim, nossa, olha a estrada que eu tenho para dirigir, olha a comida que eu tenho para comer. Não, e aí sem contar, porque, por exemplo, cheguei lá na igreja, a igreja estava lotada. Tinha irmão lá que chegou de manhã para esperar a festa. Aí eu perguntando para os irmãos, cada irmão lá leva 2 horas, 3 horas para chegar em casa. Eu tinha um irmãozinho, um casalzinho lá. Mas o senhor foi sozinho ou não? Não, foi com a equipe, né? Mas tinha um casalzinho lá que era 10, 11 horas da noite, eles vão para casa. Montaram em cima de 2 motinhas velhas. Perguntei, vocês moram aqui perto? Disse, não, dá uns 20 quilômetros, quanto tempo vocês levam? Nós vamos levar umas 2 horas e meia de viagem para chegar em casa. Para andar 20 quilômetros na lama de moto. E o povo aqui mora em indo pra frente igreja da toda. igreja. Então, assim, a realidade E ainda missionária. chega atrasado, eu mesmo. Chega atrasado. Então, a realidade missionária. Se não tem ninguém para buscar, não vai. Então, a realidade do campo missionário é muito forte, né? Eu tive no Amazonas, na escola dominical, uma vez lá no meio da selva. Sim. Eu olhei e vinha os irmãos indo para a igreja, né, para o culto, na manhã, na escola dominical. Uma irmã com as crianças remando dentro de uma canoa, num casquinho, uma canoinha bem pequenininha, né? Atravessando o lago. Perguntei para ela, quanto tempo tem? Ela só dá 1 hora de remo para atravessar o lago para vir para a escola dominical, entendeu? Então a realidade do campo é outra, né? Tu vê ali, mas só que o que me chama a atenção é você ver o missionário lá, né? Desbravando, ganhando alma. Porque é difícil, né? O cara que sai daqui para ir para uma situação dessa. A maioria desses muitas vezes são nativos de lá mesmo, né? Porque o daqui não aguenta lá. Se você enviar, depende da região, tu enviar um missionário, ele não consegue sobreviver à realidade do dia a dia lá. Só uma chamada muito forte, né? Mas assim. Ser forte e corajoso. Tem, porque assim, ó. E sem falar do perigo também, né? A convivência, por exemplo, a realidade a pessoa nasceu na região, né? Conhece o estilo de vida de lá, então é bem melhor manter o missionário nativo do que muitas vezes enviar alguém e ele não conseguir sobreviver lá, né? Ô pastor, eu tenho uma dúvida. O pastor tem em mente escrever um livro? Olha, já tenho bastante anotações, né? Não tive tempo ainda né? Já tenho um tema, tenho vários, né? Mas assim, falta só alguns detalhes para terminar mas ainda não lancei, não. Tá quase. Qual é a pregação? Tá tudo aqui, ó, assim, as anotações. Olha o livro. Provavelmente vai ser grande o livro. Eu tenho 2 mensagens que o senhor pregou lá na igreja, que falou muito comigo. Uma agora, há pouco tempo, que foi a do Jordão. Foi no culto de domingo. Sim. A do Jordão falou ali comigo, e uma que foi a primeira pregação do pastor quando veio para a sede, na terça-feira. E aí eu queria saber assim, qual a mensagem assim que eu sei que todas falam com a gente, né? Mas assim, qual que marcou mesmo a vida do senhor assim, que você fala assim, meu Deus, essa daqui eu tive a experiência com Deus, assim, nem tanto pela exposição da palavra, mas uma que veio como um maná do céu mesmo, assim. Que marcou, né? É difícil você elencar ou enumerar uma, né? Porque cada época é uma experiência, acho que é a vivência, né? Daquela mensagem. Tem mensagem assim, ó, para quem prega, quem faz mensagens, tem mensagem que você cria uma expectativa, né? Essa, tu tá preparando ela, poxa, essa aqui vai ser, marcou a gente assim, mas vai ser top. E você prega e não alcança aquela expectativa que você quis, porque muitas vezes talvez seja para você, talvez seja talvez seja no lugar errado. Tem isso tudo. Talvez você pregou ela não era para aquela hora, era para outro dia, ou você não, sei lá, vamos pensar nessa forma, né? Ou você esperava uma expectativa num tamanho e Deus tinha, porque as maiores mensagens que Jesus pregou muitas vezes foi para uma pessoa. Sim. Né?
É verdade. Não foi para uma multidão. Então, muitas vezes você prega uma mensagem para uma multidão, achando que a multidão inteira vai receber. Sim. E Deus falou com uma pessoa, duas, três. É verdade. Né? Então, assim, muitas vezes a nossa expectativa não é a expectativa de Deus para aquela mensagem. E tem outras que você não criou nenhuma expectativa, né? E foi Deus aquilo que deu. Assim. usa na hora, né? Agora, assim, ó, vamos dizer assim, as maiores experiências, não sei se foi por causa das circunstâncias, maiores experiências assim, que impactou as mensagens foram aquelas que foram pegas de surpresa. Né? Sim. Que o Você Espírito está Santo tá ali no na... determinado ambiente, num culto, né? E você foi colocado para pregar, não estava esperando para pregar, não se preparou anteriormente. Eu vim para aquele culto pregar, chegou ali, alguém botou tu pregar, e eu teve que pregar uma mensagem de última hora, né? Sim. E aí aquela mensagem era a que fez a diferença, né? Para ti e para o culto, né? A experiência foi... Eu fui não sei se você estava, na despedida do pastor Eliel Maciel, quando ele estava na sede, que ele assumiu um campo. E eu cheguei no culto ali para participar, e o pastor olhou para mim e disse, tu vai pregar daqui 10 minutos. Hã? E, eu levei um impacto assim, abri a Bíblia, tanta anotação, e me veio uma mensagem sobre Elias, né? O tema da mensagem é os 3 diferenciais de um homem de Deus. E me veio ali, eu já tinha pregado uma vez assim, mas parecia que não tinha surtido tanto efeito. E aquilo entrou no coração, eu disse, essa, não tem? E preguei ela, e foi assim, extraordinário, né? Deus falou de forma extraordinária naquele culto. Então, assim, para aquela realidade, aquele dia foi marcante, né? Outro dia eu estava numa congregação lá no Monte Alegre, bem pequenininha. Sim. Né? Eu cheguei lá não para pregar, fui lá para visitar, era meu setor. Sim. Cheguei lá, o pastor disse, não, hoje o pastor Adriano vai pregar. E faltava assim uns 10 minutos, eu abri a Bíblia e tinha só um tema, que eu não sei aonde que eu marquei, uma frase que eu não sei aonde que eu marquei, que o tema da frase me lembra até hoje, diz assim, por que o barco dos discípulos não afundou? Sim. E eu preguei sobre isso, né? Por que o barco não afundou? Sim. E aí eu mostrei, veio na hora ali, anotações, que eu já tinha alguns rascunhos, né? As 4 razões por que o barco não afundou. Então foi uma mensagem extraordinária. Depois já preguei ela de novo e nunca mais foi igual. Aquele dia foi para aquele dia, aquela experiência. Né? É verdade. Então tem coisas que a pregação é muito, muitas vezes é daquele dia, aquele dia marca, né, a mensagem. É por isso que a gente tem que estar sempre preparado, né? Quando tiver uma oportunidade, ter uma palavra boa, né? Sim. Que nem o senhor disse, né? Tem às vezes que você tá ali despreparado, que eu ver que não, tu vai pregar hoje, e aí? Não é que esteja despreparado, vamos reformular essa questão. Você está preparado, porque tem mensagem, você estudou, você não estava pronto para aquele culto, você não esperava para aquele culto, né? Tem, por exemplo, assim, tem anotações que eu já fiz que levou anos, né? Para pregar. Até acho que foi uma penúltima que eu preguei, antes dos Gideões, um domingo à noite que foi o culto na sede, não sei se tu estava, foi lá dentro da sede, um domingo à noite. Eu tinha feito uma anotação fazia anos, falava sobre o lírio dos vales. Eu estava. A igreja como um lírio. Sim. Então eu fiz aquela anotação e deixei lá. Estava na Bíblia ali anotado, fazia anos que eu nunca encaixou para pregar, mas naquela noite eu dobrei o joelho e quando eu abri a Bíblia veio aquele texto. Sim. Mas eu não sabia que ia pregar. Não vou pregar mesmo. Comecei o culto, passei para os missionários, que tinha uns missionários ali, o pastor passou e pregou, eles deram uma palavra. Quando faltavam uns 20 minutos, né? Acho que uns 20 minutos, meia hora para terminar o culto, o pastor olhou para mim e disse, tu vai trazer a mensagem final para encerrar. Para mim eu já tinha feito o que era para ter feito, mas era... E foi aquela mensagem. Então, a mensagem muitas vezes está ali. Sim. Você precisa ter, o pregador precisa ter essa sensibilidade de saber o tempo, a hora. O problema muitas vezes como eu disse, o pregador não tem essa sensibilidade, prepara uma mensagem, acha que é bonita, ou pregou uma vez, prega 500 vezes a mesma. Não é que não possa repetir, eu já repeti mensagem, mas nós precisamos ter a sintonia e a sensibilidade de entender para cada culto que é a realidade de cada culto. Né? Sim. Esses dias eu estava interessante tocar no lírio,
E aí o senhor até tira essa dúvida, porque esses dias a gente não, né? Eu tava lendo e aí eu descobri que o lírio dos vales não é o Senhor. Não, quando ele fala ali em Cantares, que o lírio dos vales, né? Aí vai dizendo... Eu sou a rosa de Sarão. A rosa de Sarão, e o lírio dos vales. Aí nós fomos ensinados, né? Que essa rosa de Sarão e o lírio dos vales se refere a Jesus Cristo. Mas, no caso, Salomão estava dizendo para a esposa. Então... Fala aí, o senhor como pastor. Vamos dizer assim, na analogia, se nós formos aplicar ali é a conversa de um esposo para a esposa. Vamos pensar literalmente. Sim. É um diálogo, é uma poesia, né? Porque o livro é poético. Então, sim, é um diálogo poético entre o noivo e a esposa, entre o esposo e a esposa, entre o noivo e o noivo. Então, nessa fala ali é o noivo ou o esposo elogiando a esposa. Ele está chamando ela de rosa de Sarão e lírio dos vales. Sim. Então, ali, se for olhar o pé da letra analogia, não é Jesus, é a igreja. Se for aplicar, né, o noivo ali como Jesus, sim, e a noiva como igreja, então, sim, ali a analogia é, sim, justamente para a noiva. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem, a igreja como lírio dos vales, porque, sim, era aplicação para isso, né? Sim. Muitas vezes a tradição cristã, muitas vezes a pessoa pega um texto, tira do contexto, não olha, sim, e cria uma frase de impacto, talvez fora daquele contexto, que, sim, não é a realidade do texto. E as pessoas vão repetindo por não entender. Quer ver um texto, que é normal, né? Quer ver um texto que não está na Bíblia, mas já vi muita gente dizer assim, que na presença do Senhor até a alegria, a tristeza... Pula de alegria. Salta de alegria. Mas onde é que está na Bíblia isso? Sim. Não existe. Tem. Todo mundo repete isso, mas não existe. Sim. Tem um texto lá em Jó que diz assim, ó, na presença dele até a tristeza salta de alegria. Mas dele quem? Ali está falando, Jó está falando do Leviatã, sim, um monstro marinho. Sim. Ali não é alegria, prazer. Ali é alegria, não está dizendo que na presença do Leviatã, o camarada leva um susto, né? Se apavora, sim, é um pavor. Então não está falando, mas um camarada cria uma frase, virou bonito, todo mundo vai repetindo e nunca vai ver a realidade do contexto. Então não existe um texto na Bíblia que diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Sim. Né? E também tem aquele do... que não cai uma folha da árvore, senão a permissão de Deus. Então tem umas coisas que muitas vezes fora do contexto. Então a gente precisa cuidar muito. Então a gente precisa, quando vai preparar um texto, preparar uma mensagem, ou pregar, precisa ler o contexto imediato, remoto, para entender o que está dizendo o texto. Né? Para não criar um pretexto e virar uma confusão lá na frente. Aí dá ruim, dá muito... Aí dá muito ruim. Ô, pastor, sim, a gente também tem aquela questão assim, ó, de pastorear uma igreja. Quais são, assim, os desafios do pastor com a ovelha, da ovelha para o pastor? E, assim, na sua experiência, qual a sua maior experiência como pastor? Assim, ó, o pastor, eu amo ser pastor, pastorear. Né? Gosto de pregar itinerante, né? Gosto de pregar numa igreja, cá, lá, gosto de lá, né? Mas eu sou pastor, gosto de pastorear a igreja, cuidar do rebanho. Né? Existem alguns desafios. Né? Para mim, o meu maior desafio, eu sempre digo isso, que o meu maior desafio na igreja não é pregar. Ainda que pregar é um desafio, mas não é o pregar. O meu desafio não é aconselhar, ainda que é difícil. Para mim, o maior desafio na igreja é você colocar as pessoas certas no lugar certo. É organizar lideranças. Para mim é o maior desafio. A gente tem um exemplo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, passou a noite inteira orando e escolheu, depois disso, 12 apóstolos, 12 discípulos. Uhum. Aí você vê que ainda nos 12 tinha um traidor, tinha um que negou e tinha os 9, né, os 10, né, que fugiram.
Sumiram. Né? Na hora da prova. Então você vê que se o próprio Jesus, na escolha dele, né? Claro que era um propósito, tinha um traidor, tinha um negador, e tinha uns covardes ali no meio, tinha um duvidoso igual Tomé. Então, assim, o maior desafio do líder, do pastor, hoje pastoreando a igreja, é você alcançar a liderança certa. É você pegar a pessoa certa para colocar no lugar certo. Achar o líder de jovem, achar o líder de louvor, achar o líder das irmãs. Então, esse para mim é o maior desafio. É você colocar a pessoa no lugar certo, fazer aquele projeto. Porque muitas vezes você olha para alguém e diz, poxa, isso não vai dar certo. Mas o Espírito Santo coloca lá, e ele vai lá e dá certo. Muitas vezes você olha para alguém e diz, não, essa é a pessoa certa para aquele lugar, e você coloca e não dá. Sim. Né? Você tem que ter a sintonia com o Senhor. Então, para mim, o maior desafio no pastoreio hoje é você conseguir liderar pessoas fazendo com que elas estejam no lugar certo, na hora certa. E tem uns que são uma bênção, né? Hein, pastor? E assim, hoje o senhor viveu um pouquinho lá atrás, né? O senhor sabe muita coisa que aconteceu. E o senhor acha que a igreja de hoje, ela tá muito diferente da igreja de antigamente? Em que sentido, assim, tudo isso? Sentido assim, que parece... quando eu era mais... Eu falo quando eu era mais jovem, né? Eles pregavam muito arrependam-se. O senhor acha que hoje eles pararam mais e estão vivendo muito a questão de amor, achar que... Só amor. Só amor. Tipo assim, só palavras boas, né? Vamos dizer assim, nós estamos passando hoje estamos vivendo uma transição, né? Sim. E essa transição muitas vezes não é boa, não é para melhor, muitas vezes é para pior. Nós temos alguns fatores que a igreja veio se acomodando. Hoje se ora pouco, se consagra pouco, se lê pouco a Bíblia, essa é a verdade. Sim. Então se vive um evangelho muito raso. Sim. Né? E esse evangelho raso, né, gera vidas rasas. E vidas rasas não tem experiência com Deus. Sim. Então esse evangelho raso que as pessoas estão vivendo, eu chamo esse evangelho raso, reflete realmente nisso. Né? Em uma igreja, muitas vezes, uma comunidade espiritualmente fraca. E é o que está faltando hoje. Gente que queira viver um evangelho autêntico, de arrependimento, de mudança. Né? Então as pessoas muitas vezes não estão tendo essa profundidade, primeiro porque não buscam. Né? Segundo, que o evangelho, muitas vezes o altar está pregando um evangelho raso, levando as pessoas a viver um cristianismo raso. Nessa situação, o senhor pode dizer que é erro das lideranças que, tipo assim, que não buscam, não fazem também, não aconselham a fazer, a buscar, entendeu? Porque hoje que eu vejo muito, é igual como o senhor disse, as pessoas falam muito aquilo que as outras falam, né? Não aquilo que tá na Bíblia. É verdade? Sim. Então é por isso que eu... É justamente por isso, por causa de, muitas vezes, o pregador, né, ele não se aprofundou, não estudou, não parou, não pesquisou, não tem, na realidade... A gente está vivendo hoje uma superficialidade muito grande, né? Tem um livro secular chamado Modernidade Líquida. Sim. Né? Que tudo hoje não tem nada sólido, tudo é líquido, tudo passageiro, tudo se deteriora, tudo se acaba, tudo se esvai. Né? E a gente também muitas vezes está vivendo uma espiritualidade não mais sólida, uma espiritualidade líquida. Algo passageiro, algo repentino. Né? Então muitas vezes, por exemplo, um camarada se converteu hoje, não estudou, não passou por um discipulado, né? Mas ele já tem uma ânsia de ser pregador, ele já escuta, desculpa que eu vou usar aqui, talvez alguém não vai entender isso, né? Ficar bravo comigo que eu falar, mas é a verdade. O camarada assiste 2, 3 mensagens na internet, faz um cursinho aí na internet, né? E já se acha um pregador e já sai pregando. Não tem uma profundidade com Deus, não estudou, não se preparou, né? Não tem uma experiência com Deus, entendeu? Não senta para ouvir. Não tem uma escola dominical, não vai no culto de ensino,
né? Não foi para uma escola teológica, né? Então, muitas vezes fica uma superficialidade muito grande, né? E gera, né? Eu até brinco que tem mensagem que eu digo que é mensagens algodão doce. Por O quê? que é a mensagem algodão doce? O que é o algodão doce? Grande, bonito, chama atenção para os olhos, adoça a língua, Sim. mas deixa a barriga vazia, né? Você já encheu a barriga com algodão doce? Não, né? Não tem como. Então, sim, tem mensagem que tu vai ouvir, os pregadores pregam mensagem algodão doce, ou seja, uma mensagem bonita, tem um enredo bonito, tem uma, né? Tem uma oratória bonita. Adoça até a tua língua, mas tu sai dali com fome espiritual, né? É verdade. Não alimentou, não te confrontou, não te preparou para o outro dia, né? Quando você sente a presença, assim, daquela pregação, você sai de lá, não, a partir de hoje, né? Você sentiu aquilo, você sentiu que foi preparado, você sentiu que Deus estava no local, que o pregador buscou mesmo de verdade, e Deus tocou no teu coração. Assim, né? tem mensagens que te faz no outro dia você refletir, É. no dia a dia você fazer ele vivenciar o dia a dia, né? Eu tive uma experiência no Cedro, quando eu fui pastor no Cedro, com um rapaz ali. O rapaz não era crente, né? E eu fui visitar, a esposa era crente e a filha ia na igreja. E eu fui visitar ele, e ele não gostava muito de crente, a gente conversando, tá? Aí, depois ali, ele tinha algumas questões ali, resolvi com ele. Aí ele assim pra mim, né? Terça-feira eu vou no culto. Ele começou a ir no culto. Ele disse, eu só vou vir no culto de terça. O culto de terça era eu que ministrava. Eu só vou no culto de terça. Eu não gosto da igreja, não vou ser crente, mas eu gostei do senhor e eu vou lá lhe ouvir toda terça-feira. Então ele ia toda terça-feira. Passou mais de ano. Só ia na nas terça-feira. E aí ele começou a se envolver com a palavra. Eu pregava normalmente. E ele começou a ter experiência com a palavra, né? Sim. Ele contou para mim, ele disse que um dia ele estava no culto e eu preguei sobre perdão. Não me lembro que a mensagem foi, eu comecei a pregar sobre perdão. E ele era de mal que um vizinho, Sim. na esquina da rua da casa dele, ali perto da igreja. E ele falando sobre perdão, tá? E ele disse para Deus assim, Deus, se é verdade aquilo que o pastor está falando, que é para me perdoar, o senhor, que eu tô de mal, era no culto à noite, numa terça-feira, o culto terminava 9h30, 9:45, e se esse senhor vai ter que estar na esquina, sozinho, se é para me pedir perdão para ele. Olha só. E eles, que quando ele saiu da igreja, ele saiu da porta da igreja, ele olhou para lá, para a rua, chegou lá na esquina dele, não sei se tu lembra, sabe a rua da casa da irmã Maria, do irmão Amário? Lembra? Bem na esquina. Na casa de oração da irmã Maria, bem na esquina. Ele morava ali naquela rua. Diz que ele olhou lá da igreja, viu um senhor de pé no escuro. Disse, não pode que seja o... E ele foi, quando ele chegou lá próximo, ele olhou, era o senhor, que ele era de mal. Sim. Tava de pé na esquina, sozinho. E ele disse que o coração dele já ia saindo pela boca, porque ele tinha ouvido falar que Deus que era para se perdoar, e ele tinha feito propósito. Então, quando ele chegou na esquina que viu o senhor baixou a cabeça, ficou lá e ele atravessou a rua. Quando ele atravessou a rua, o cara quis correr com medo, porque achou que ele ia brigar com o cara. Sim. Ele falou, não, espera aí que eu quero te pedir perdão. Meu Deus, imagina. Então, ele... Como é que é? Né, então, diz que o homem quase desmaiou. Né? Daí ele foi lá, se perdoaram, se acertaram, e ele foi para casa tranquilo. Mas foi uma experiência, porque a palavra de Deus falou com ele e ele colocou na prática. Então, algumas vezes ele ia no culto, no meio da semana ele me ligava, disse, pastor, não dá, não vou mais à igreja, não vou ser isso. Mas por quê? Não, porque eu não consigo colocar em prática. Eu disse, não, eu errei, eu não consegui cumprir. Eu disse, não, mas continua, a semana que vem Deus vai... E aí ele foi indo, hoje é crente, serve a Deus. Então é uma experiência, a palavra de Deus precisa fazer isso na nossa vida, né? Gerar profundidade, mas só vai gerar quando a gente dá lugar para ela. Quando a gente estuda, quando a gente ora, quando a gente abre o coração, né? E pastor, e tem muita gente hoje, né, que guarda esse rancor, guarda algumas coisas, né? Sim. E o senhor pode falar um pouco o quanto trava isso, né? As bênçãos, não é isso? Com certeza. Por exemplo, eu sempre digo que quando você não perdoa, né, você causa mais mal para você do que o próprio, né? Porque a ideia de perdão, né, eu sempre digo que perdoar
o perdão não é um esquecimento. Não, perdoou, esqueceu, não. Né? Eu digo que, perdoa, o tempo primeiro não apaga pecado, não apaga. Né? Então você precisa pedir perdão, precisa se perdoar. Então não acerta. Vamos deixar, eu tive problema com a Samira, deixa o tempo passar que se resolve. Não resolve. Sim. Outra coisa, o tempo apaga. Não apaga. Perdão é esquecimento. Não, perdão não é esquecimento. Para mim, perdão é cicatrização. O que acontece? Quando você tem uma ferida, ela cria uma casca. Sim. Ela até aparentemente por cima está curada, mas por dentro não está. Uhum. Então, toda vez que bater na ferida, vai doer. Né? Agora, quando eu tenho um corte aqui, ó, tem o dedo aqui que eu cortei quando trabalhava ali no estágio. Tem a cicatriz. Hoje não dói mais. Mas ficou a cicatriz. Então, quer dizer, eu não posso me esquecer do corte e nem esquecer da experiência que eu tive lá. Mas eu olho, coloco um mexo que já não dói mais. Perdão é isso. Não quer dizer que vai apagar. Eu tive um problema com, vamos dizer, com a Samira. Nós se perdoamos. Não quer dizer que eu vou esquecer, agora eu vou olhar para a Samira e não vou lembrar. Sim. Vou me lembrar, só que a experiência que eu tive lá, né, a dificuldade que eu tive, não vai me gerar mais dor, mais rancor, mas vai me gerar experiência para me contar para outros. Sim. Então nós precisamos, se alguém tiver alguma coisa, precisa se perdoar, se consertar. Para quê? Para que não trave mais ele. Muito bom, né? Apesar que já está quase acabando, novamente, sempre é assim nessa Sempre é assim. Quando está ficando muito bom. Já tá na hora de... Já está acabando. Acabar. E agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O que é Deus para o senhor? O que é Deus hoje para o senhor? Deus, eu sempre uso essa expressão, talvez seja bem simples, mas Deus é a razão da minha vida, da minha existência, né? Deus é tudo meu. Né? Sem Ele, não sou nada, sem Ele não vivemos. Né? Então, para mim, numa frase, se eu pudesse resumir, Deus é a razão da minha existência. Esse para mim é Deus. Não vou usar nem termos teológicos, que não, né, estou falando de algo pessoal. Né? É a razão de eu existir. Né? Tudo que eu faço, tudo que eu movo, tudo que eu sou, né, é Ele. Né? É a existência dele. Muito bom. Infelizmente, chegamos ao final, pastor. Nós temos um presentinho para o senhor. Esse presente aqui é para que toda vez que o senhor for tomar um cafezinho, tomar algo... Chá. No chá. Eu não tomo café, mas tomo chá. O senhor pode abrir. Toda vez que o senhor for tomar o seu chazinho ali, o senhor lembrar do nosso podcast. Aqui, ó. Pode abrir. O senhor lembrar do nosso podcast, isso é uma lembrança nossa. Que legal, obrigado. É uma caneca do Pode Se Erguer. Pode se erguer. Pode se erguer. E desde já, nós agradecemos muito a sua presença aqui, agradecemos também o seu presidente, né, que liberou o Silvinho, o senhor mesmo também, o povo da sua igreja. Amém. Que Deus abençoe cada dia mais. E eu quero que o senhor finalize ali, o que o senhor tem... Eu também quero agradecer vocês pelo convite, né? É um prazer poder participar, falar um pouco da experiência com Deus, né? Contar um pouco da obra missionária, falar um pouco da vida cotidiana da gente, né? Eu gosto de falar da palavra de Deus e incentivar a cada um que está nos ouvindo, assistindo, né, que deseje fazer a obra de Deus, se empenhe, estude, busque, porque à medida que você vai buscando, né, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda, né, mais você alcança de Deus. E a gente nunca sabe tudo. Eu sempre digo que ninguém sabe tudo, né? E ninguém já conhece tanto, que não tem. Eu sempre digo assim, ninguém é tão sábio que não tenha nada que aprender. E ninguém é tão ignorante que não tenha nada que ensinar. Então a gente aprende com, né? O sábio pode aprender e o ignorante tem muito para nos ensinar, as pessoas comuns. Então a gente precisa estar aberto ao conhecimento, a aprender, a estudar, a buscar. Então, se você tem desejo de crescer, ser um obreiro, ser um missionário, fazer a obra de Deus, né, gaste tempo, né, pesquise, trabalhe, estude. Né. A Bíblia, Paulo diz assim, digno é o obreiro de duplo honorário, de duplo salário, o obreiro que se afadiga na palavra. O que é se afadigar?
é se cansar ao extremo. É quando você vai na obra ou num trabalho e você trabalha e diz, poxa, hoje eu estou afadigado. Eu trabalhei ao extremo. E Paulo diz que é a pessoa que estuda a palavra a ponto de se afadigar, de se cansar de tanto estudar, ele é digno de ter dupla honra, duplo salário. Então o obreiro precisa isso, o homem de Deus precisa estudar, pesquisar, né? Ele vai pregar, ele precisa ter passado tempo preparando, porque uma boa comida leva tempo. É verdade. Não é verdade? Leva tempo. Eles me ligam, eles me cobram, eles falam, você precisa estar aqui, e eu falo, eu não posso estar aí. Mas por quê? Aí eu falava, vocês precisam me aproveitar agora, porque depois vocês vão querer que eu esteja aqui e não vai dar. Mas você está fazendo o quê? Aí ligam pro Júnior. Mas Júnior, cadê a Samira? Tá em casa, deve estar em casa. Aí eles chegam lá, aí eu vou, demoro para atender o interfone. Isso é qualquer pessoa, seja amigo, seja de família, seja visita. Ai, por que você demorou? Porque eu estava dentro do quarto. Até eu sair dentro do quarto, eu sou lerdo, irmão. Até eu sair dentro do quarto, parar o que eu estava fazendo. Às vezes é assim, ó, é a Bíblia, é caderno, é caneta e um monte de toalha. Aí o Júnior chega, tá com o olho inchado, tá com o quê? Samira tá falando sozinha? Eu falo, não, Júnior, tô no quarto. Às vezes eu me tranco no quarto, porque eu aprendi isso, eu aprendo isso, e é isso que eu deixo para vocês também. Porque eu tô aqui na presença do meu pastor, porque eu aprendo com o meu pastor. É igual eu falo, na minha igreja eu sou ensinada a sentar para ouvir. Ninguém pode ficar de pé ensinando se não sentou para ouvir. Ninguém. Então, assim, é ali na escola teológica, é nos cultos de terça e na escola bíblica. Então, hoje eu estou muito feliz por estar aqui e me sentir em casa. Muito obrigada a vocês que estão assistindo. Esse foi justamente o foco e o intuito desse podcast, porque as pessoas também me pediam muito para eu gravar canal, fazer canal, e eu falava assim, eu não posso fazer sozinha. E eu também quero passar um pouquinho que eu tenho, né, porque eu ainda estou no começo, sim, e também quero aprender. E eu também creio que o tempo de mesa é muito importante, e aí eu convidei o Pedro também, que ele tem essa sede. Tá no caminho, tá caminhando, mas tem a sede de aprender, assim, né? Agora ele vai abrir a Bíblia e vai ficar lendo lá também. Então, a você que tá aí nos assistindo, o nosso maior desejo é que você também estude a palavra, porque a palavra, ela é fonte de alimento. Ontem a gente estava conversando sobre Sim. isso, sobre o mergulhar ali no Ezequiel 47, que nós estávamos lá na palestra. E aí não adianta a gente viver uma vida rasa. Vai ser... Não tem alimento para... Sabe assim? Para quando vier mesmo a dificuldade bater, porque a dificuldade bate. E às vezes vem forte e você até balança, chega lá embaixo. E aí se você não tiver estrutura, se não tiver raiz, se não tiver palavra, tu vai se agarrar a quem? A gente vai olhar para quem se a gente não olhar para Jesus? E a gente só olha para Jesus se a gente estiver na palavra. Porque ele é o pão da vida, né? Então, eu agradeço muito e eu estou muito feliz. Tem sido uma experiência muito incrível que ele tem me proporcionado aqui. Tipo, hoje eu estou com o pastor Adriano, mas já tivemos lá com o pastor Rafael, com o pastor Eduardo também, Isso. né? E tem sido muito... Um aprendizado importantíssimo para mim. Eu vou levar pro resto da minha vida. Experiência única. Sim, então a você que está aí, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser uma bênção para tua família, na tua igreja, que você possa viver a vida da tua igreja, porque eu amo viver a vida da minha igreja. O Júnior às vezes fala assim, eu falo assim, Júnior, vamos na palestra de pais e filho. Aí ele, não. Aí eu falo assim, eu vou. Aí ele, então vai, depois eu vou para casa. Eu amo viver a vida da igreja. E isso é o que mais importa. Para mim, eu amo viver a vida da igreja. A igreja tem vida. A palavra, ela é vida. Então, que você esteja nos ouvindo, você hoje, que a gente estava aqui com o pastor Adriano, hoje, então que você possa viver a vida da tua igreja. Tá do lado dos seus pastores, tá ali, eu sei que tem um monte de problema, tem um monte de coisa, mas é muito incrível. Eu amo viver a vida da minha igreja. Tá ali nos cultos certinho.
Então é isso. Benção. É isso. Para você que ficou, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, fale lá o que você achou desse vídeo. E muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém. Amém. Show, pastor.